Olá, meu amigo, graça e paz. Eu sou o pastor Valmir Vigo Gonçalves. Nós estamos no mês de junho do ano 2024 e atualmente eu estou pastoreando a primeira igreja batista na cidade de Muqui, no estado do Espírito Santo. E eu quero oferecer a você uma pequena reflexão sobre quem é o cristão, com base naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Lá o apóstolo Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é o cristão? De acordo com esse texto que eu acabei de ler, o cristão é, primeiro, alguém que está em Cristo. Porque Paulo diz aí, se alguém está em Cristo. Então, essa é a posição do cristão. Estar em Cristo é a posição do cristão. Se ele é um verdadeiro cristão, não apenas de nome, essa é a sua posição. Ele está em Cristo e Cristo está nele. Como o próprio apóstolo Paulo, ele já está crucificado com Cristo, e não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Então, estar em Cristo é uma realidade espiritual sem a qual não há vida cristã. Então, quem é o cristão? O cristão é alguém que está em Cristo. Mas, em segundo lugar, nós vemos aí nesse versículo que o apóstolo Paulo escreveu, da carta que o apóstolo Paulo escreveu, o cristão é alguém que é nova criatura. Porque Paulo diz aí, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo, passou por uma transformação espiritual que se manifesta não opcionalmente, mas obrigatoriamente na sua conduta. Os frutos dessa nova vida se manifestam obrigatoriamente nele. Até pelo fato de Jesus ter disse acerca dos falsos profetas, dos falsos, podemos dizer de uma forma geral, Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o cristão é alguém que é nova criatura, alguém que passou por uma transformação espiritual, nasceu de novo. E em terceiro lugar, Paulo diz aí, ou entendemos por esse escrito do apóstolo Paulo, que o cristão é alguém para quem as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não é o que está escrito aí? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E coisas velhas é uma maneira de se referir à antiga vida no pecado. Isso já passou para o cristão. E ele agora vive em novidade de vida. O apóstolo Pedro, após falar da salvação com a qual nós fomos alcançados, ele diz assim, está lá em 1 Pedro 1, versículos 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Note, meu amigo, por esse texto, que as concupiscências são pecados, são coisas de antes. Pedro fala aí sobre as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então, concupiscências ou pecados são coisas de antes, isto é, são coisas velhas que já passaram. A realidade agora, diz o apóstolo Pedro, é ser santo em toda a vossa maneira de viver, não só sobre um aspecto da vida, mas sobre todos os aspectos, em toda a maneira de viver. Por quê?
porque aquele a quem se serve, a quem nós servimos, ele é santo. Então, você se considera cristão? Faça o teste. Você está em Cristo? Você é uma nova criatura que passou por uma transformação espiritual e essa transformação tem se manifestado na sua conduta? A velha vida de pecado ficou no passado e agora você vive uma novidade de vida, uma vida de santidade? Se sim, se a sua resposta é sim a essas perguntas, então você pode dizer que você é um cristão de verdade. Mas se não, você não pode sair por aí dizendo que é um cristão. Por quê? Quem é o cristão? O cristão é aquele que está em Cristo, o cristão é alguém que é nova criatura e o cristão é alguém para quem as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, que agora vive uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém.